Bem, se você caiu nesse vídeo é porque você precisa aprender a fazer apresentações incríveis para a faculdade ou para os seus negócios. E que bom que você chegou até aqui, porque eu vou te dar um passo a passo, ou melhor, um guia do que você deve fazer para fazer apresentações incríveis e apresentações memoráveis. Bem, a primeira coisa, né, eu fiz aqui uma colinha, tá? Do que eu vou falar, enfim. Então, primeiro, você tem que dominar o tema, conhecer o tema, tá? Então, portanto, é muito importante que você estude, porque como é que você vai apresentar uma coisa que você não tem domínio, né? É incoerente. Então, você tem que fazer pesquisas, tá? Fazer uma pesquisa, se você tiver um material base, melhor, né? Mas também pesquise de maneira complementar, entendeu? Porque o que acontece? Quando você está no meio acadêmico, você vai se deparar com termos técnicos, com termos específicos de uma determinada área, né? Que muitas vezes não está tão habituado no seu linguajar no cotidiano. Mas, como você vai se apresentar para outros acadêmicos, é importante que você detenha, né, o conhecimento, né, dessas palavras e saber utilizá-las, bem como também o seu significado. Então, quando você se deparar com um termo que soar estranho para você, você marca, você deixa marcado e você pesquisa imediatamente, tá? Pesquisa imediatamente e já deixa registrado o significado, tá? Por quê? Porque você vai, né, pouco a pouco, relendo e entendendo o significado e passando a utilizar aquilo ali, né, recorrentemente. Segundo aspecto que é muito importante, você conhecer o seu público, né, para quem você está se apresentando. Então, se você está se apresentando para um público infantil, né, você vai usar uma certa linguagem, né, uma linguagem mais rudimentar, uma linguagem ali que acesse aquelas crianças ou aqueles jovens. Agora, se você vai fazer uma apresentação para acadêmicos ou para pessoas especialistas de uma área, então sua linguagem tem que ser mais robusta, né? Mais alinhada com esse público também. Se você vai fazer uma apresentação em um ambiente corporativista, né? Numa empresa, também tem que estar alinhada com os jargões, a própria postura, né? De se comunicar e de se expressar diante do seu público, ok? O terceiro aspecto, né? Descubra quanto tempo disponível você tem para a sua apresentação, ou defina um tempo que você considera bom ou razoável. Bem, quando você vai fazer uma apresentação, na maioria das vezes você vai ter um tempo, né, para conseguir desenvolver a sua apresentação. Então, você tem que ter isso em mente desde o início. Porque se você vai fazer uma apresentação ou uma palestra e você tem 1 hora para fazer isso, então você tem muito tempo. Então você tem que se preparar mais. Agora, se você tem uma apresentação de 15 minutos, de 10 minutos, você não precisa falar absolutamente tudo o que aquele tema versa. Você pode fazer algumas seleções daquilo que é mais importante, daquilo que é mais relevante. E também saber o tempo que dura a apresentação é importante, porque quando você for treinar, você vai usar um cronômetro, né, para repetir suas falas e verificar se você está ali atingindo o tempo que é considerado razoável, né, o tempo estimado da sua apresentação. E você só vai saber disso apresentando outras vezes, tá? Várias e várias vezes. Antes de se apresentar oficialmente, você vai se apresentar para si mesmo, ou para colegas, familiares, enfim, ou para o próprio espelho, tá? E você só vai ter esse controle quando você treinar, tá? Treinar e cronometrar. Bem,
O quarto aspecto é você montar a sua apresentação de acordo com as definições anteriores. Então, assim, se tem um tipo de apresentação que vai requerer um modelo ABNT, por exemplo, então você tem que seguir esse modelo, porque se você não seguir esse modelo, né, você vai sofrer alguma penalidade, você vai ser chamado a atenção, entendeu? Então a sua apresentação ela tem que estar alinhada também ah, com, com o ambiente que vai te receber, né, para você fazer aquela apresentação. Então isso vai também da linguagem que vai estar lá descrita nos slides de apresentação, o design, né, no caso as cores, as imagens, né, buscar boas imagens. Então isso já meio que chama para o outro aspecto, né? O quinto aspecto, que é de evitar textos longos. Tá? Você vai evitar textos longos, você vai colocar informações-chave, tá? Porque é muito feio, é muito triste quando você vai ver uma apresentação e a pessoa começa a ler na sua frente. Bem, se for para você ler, né? O que você está fazendo ali, né? Qual é a sua relevância? Porque saber ler, todo mundo sabe ler, né? Então, evite colocar textos longos, tá? Porque isso cansa quem está assistindo, né? E também demonstra uma certa insegurança da parte do palestrante, da parte da pessoa que está apresentando, tá? Porque quando você coloca muita informação, você acaba se sentindo, você acaba querendo ler, né? Até mesmo para confirmar se tudo que está ali é o que você sabe, ok? Então, em vez de colocar textos longos, ponha palavras-chave, ponha tópicos, priorize imagens de boa qualidade. Isso aí é lá na parte da pesquisa. Gráficos e outros elementos visuais, vídeos se for o caso, se for necessário. Beleza? O sexto aspecto é você criar um slide conciso, tá? Um slide que seja o mais enxuto possível. E você vai escolher uma fonte bonita, uma fonte legível, também tem que saber, né, quais tipos de fonte que pode utilizar, porque se for, por exemplo, uma apresentação no molde da ABNT, então você vai ter que usar alguns tipos de fontes. Agora, se você não tiver que fazer nesses moldes, você já tem mais liberdade, né? No caso, se você vai fazer uma apresentação para um negócio, se for uma apresentação mais despojada, você pode até mesmo buscar fontes, né, que também transmitam isso. Busque evitar os excessos, tá? De texto, né? De cores, certo? Busque uma paleta de cores e siga aquela paleta de cores. Não fique fazendo daquele slide um carnaval. Cada slide que entra é uma cor diferente, é um efeito diferente, tá? Não tente chamar atenção nesse aspecto, tá? E pondere, tá? Então, analise, né, o que você está fazendo, né? É de bom tom, né? É bonito, né? Apresente para outras pessoas com antecedência, né? Para saber se o slide que você está construindo ele está ali, né, no molde do que se espera para a sua apresentação. E o sétimo aspecto é, caso você não tenha tempo ou não tenha habilidade nessa parte de informática, você contratar, né, um profissional, contratar alguém que disponibilize esse tipo de serviço, certo? Então, eu sou uma dessas pessoas, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo, certo? Caso você queira entrar em contato comigo e fazer um orçamento, então com isso eu consigo aqui fechar, né, todos os 7 aspectos que eu considero muito importantes para você fazer apresentações incríveis e impactantes. Até a próxima.